bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo que Deus pode fazer através de você. Meus irmãos, se existe algo claro para nós hoje, nos nossos dias, é que a humanidade, ela é guiada por notícias. Eu acho que é muito claro isso que a gente está vendo, né? Se fala hoje que nós vivemos a era da histeria, onde qualquer coisa pode mudar o rumo da humanidade. Você está vendo o que está acontecendo com as notícias do coronavírus, com todas essas coisas, como a economia, muito obrigado meu irmão, entrou em colapso, como as pessoas estão assustadas, como uma notícia é capaz de transformar todo mundo. De repente todo mundo não é mais o mesmo, de uma semana para outra, tudo mudou, a expectativa mudou, os negócios mudaram, a economia mudou, a nossa vida mudou, os medos mudaram, as seguranças mudaram, tudo mudou através de uma notícia que começou a se espalhar. E eu não quero aqui tirar a importância disso, mas eu gostaria que você refletisse hoje como as notícias têm influência sobre a nossa vida. E muitas vezes, por mais que os nossos olhos vejam coisas diferentes, se nós ouvimos uma notícia, nós vivemos segundo essa notícia. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Digamos que no jornal diga que vai chover amanhã. Vai chover muito. A gente pode acordar pela manhã, olhar para o céu e ver que o céu ainda não tem nuvem nenhuma, mas porque no jornal falou que ia chover, a gente prefere pegar a nossa sombrinha e levar para o trabalho, porque, falou no jornal que ia chover, então bem provavelmente vai chover. O grande problema disso, das notícias que nós ouvimos, é que a maioria das notícias são ruins. Ou você ouve notícia boa? Você não ouve notícia boa, entendeu? Não ouve. Você vê, o Corinthians não vai para frente, o Flamengo ganhando tudo, entendeu? É só notícia terrível, irmãos. Só coisas ruins acontecendo, né? Quando a gente pensava que estava ficando bom, fica pior. E a gente abre os jornais, falta escorrer sangue do jornal, o tempo todo notícia ruim, são coisas ruins sendo faladas o tempo todo. Agora você imagina a humanidade sendo guiada pelo terror. É isso que acontece, é assim que o mundo é guiado pelo terror. Hoje eu recebi umas fotos de uma galera que está se vestindo, por causa do coronavírus, a galera se vestindo de plástico, entrando numa bolha louca assim, e a galera realmente com muito pavor, com muito medo. E tá bom, é válido que a gente se preocupe, mas o grande problema disso é quando nós deixamos a nossa vida ser guiada por notícias ruins, e a nossa expectativa está sempre em notícias ruins. A nossa expectativa de vida está sempre no pior que vai acontecer. Parece que nós vivemos debaixo de uma expectativa de acidente, né? É como a mãe que o filho viaja e a mãe liga, depois que o filho chegou, a mãe liga e fala: que bom que você chegou bem. Parece que ela estava esperando que o filho se acidentasse no caminho, tá ligado? A expectativa é que alguma coisa ruim vai acontecer o tempo todo. É assim que o mundo vive, é isso que o jornal joga na sua cara o tempo todo. E uma vez eu ouvi uma frase do Billy Graham que mudou a minha vida. Ele disse assim: olha, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então eu passei a olhar para esse livro aqui, meu irmão, como um grande noticiário eterno. O que as notícias do céu falam sobre a minha vida? Enquanto as pessoas caminham por um caminho de terror, o que o céu está falando sobre nós? Sabe, é muito fácil a gente se deixar levar pelas notícias dessa terra, ao invés de nos deixarmos levar pelas notícias do céu. Vou ser sincero para você, quando foi a última vez que a gente passou o dia, ao invés de ficar discutindo as coisas terríveis que podem acontecer nesse mundo, a gente passou o dia anunciando as coisas maravilhosas que o céu fala? Sabe, nós, ao invés de abrirmos o jornal e falar: meu Deus do céu, aí todo mundo vai acabar o mundo, nós abrimos a Bíblia e falamos assim: não, peraí, existe salvação para esse mundo. Muito além do que a expectativa humana pode dizer, o que o céu está falando. Sabe, a Bíblia diz que nós somos
Nós estamos só de passagem por esse mundo. A Bíblia diz que nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós somos de um outro reino, de um outro mundo. E sendo assim, a nossa vida deveria ser guiada não por aquilo que a terra diz, mas aquilo que o céu diz. E hoje eu quero ler para você a história de uma mulher, que eu tenho certeza que você já ouviu, mas que uma notícia mudou a vida dela. E está em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25. A Bíblia fala assim, ó: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Olha a história dessa mulher. Vou ser muito breve, muito rápido nessa passagem com você, mas é só para a gente pensar e ter o nosso coração confiante naquilo que realmente vai permanecer, cara. Porque senão a gente vai entrar no espírito de histeria e vai deixar de viver todas as coisas que Deus tem para que nós vivamos. A gente vai calcular nossa vida segundo aquilo que o mundo diz e não segundo aquilo que a palavra diz, a eternidade diz sobre nós. A Bíblia diz que essa mulher, por 12 anos, ela ouviu notícias terríveis. Não foram 2 semanas, foram 12 anos ouvindo que ela tinha uma hemorragia. E naquela época uma hemorragia, mano, não era mais uma doença, era uma maldição. Era diante das pessoas, era Deus se colocando, virando as costas para aquela mulher. Uma mulher naquela situação, ela não podia tocar em nada. Se ela se assentasse aqui hoje, ninguém podia assentar mais depois. Aonde ela tocava era impura, era terrível. A vida dela era uma vida maldita aos olhos das pessoas. A Bíblia diz que essa mulher com hemorragia, a história diz que ela não podia estar no meio de ninguém. Ela não podia ter contato com ninguém. Muito pior que coronavírus. Se alguém tivesse contato com ela, aquela pessoa também se tornava impuro. E por 12 anos ela ouviu, mano, não tem jeito para você. Os médicos diziam, não tem jeito para você. Todas as notícias do mundo diziam, não tem jeito para você, não tem como, não tem salvação, não tem cura. E a Bíblia diz que ela perdeu tudo que ela tinha, indo nas mãos de vários médicos. Até que um dia, ela ouviu falar de Jesus. Sabe, notícias são coisas que nós ouvimos. E de repente aquela mulher, ela tinha em jogo 2 tipos de notícia. Uma notícia que a humanidade passava, de que não tem jeito para ela vai morrer, é terrível, a vida é isso mesmo, acabou. Você é impura, você é maldita, você não tem espaço no meio de ninguém. E uma outra notícia que agora a eternidade bradava ao seu coração, que é Jesus Cristo está passando na cidade. E assim nós hoje também ouvimos 2 tipos de notícia, meus irmãos. Nós podemos pautar nossa vida segundo o terror que o mundo quer pregar para nós o tempo todo. E mais uma vez eu estou dizendo aqui, eu não estou desmerecendo a preocupação. Deve existir cuidado. Mas uma coisa é se preocupar, outra coisa é pirar. É deixar de confiar em Deus para confiar no que todo mundo está falando. Ao invés de saber que a nossa vida está nas mãos de alguém que governa sobre toda a criação. Sabe, nós não podemos nos levar a deixar pelo sentimento dessa era, mas sim nos deixar governar, descansar nossa alma naquilo que a eternidade nos diz. Porque tudo passará, mas essas palavras jamais passarão. E Deus sabe tudo o que vai acontecer, o final já está escrito, meu irmão. Olha só, e essa mulher, vou ser rápido, estou derrubando água aqui, sempre derrubo, desculpa. Essa mulher, ela ouve uma notícia sobre Jesus. Agora, como nos nossos dias, as pessoas falavam muitas coisas sobre Jesus também. Naqueles dias os fariseus diziam assim, não, Jesus ele é Belzebu, meu irmão. Ele não é filho de Deus não, é filho do diabo. É o que os fariseus falavam. Outros falavam, não, Jesus é só um rebelde, ele não é ninguém. Outros falavam, Jesus é só um revolucionário, não tem nada a ver, ele não pode fazer nada por você, ele é só mais um conto de fadas, é só mais uma figura histórica, né? Jesus ele é só um Mahatma Gandhi judeu que veio trazer paz no mundo, ele veio trazer boas morais e andar de tanga pela Galileia, sei lá, Jesus, paz e amor, né? Jesus é só um hippie, ele veio trazer uma vibe diferente. Aquela mulher ouvia isso também, e ao mesmo tempo que ela ouvia que estava tudo acabado.
Só que a Bíblia diz que quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela disse em seu coração que se ela somente tocasse as suas vestes, ela seria curada. Isso aponta que ao ouvir falar de Jesus, aquela mulher entendeu que Jesus, ele era muito mais do que só uma pessoa. Ele era muito mais do que só mais uma notícia que o mundo falava, que verdadeiramente ele era o prometido de Deus, ele era o enviado de Deus, o ungido de Deus, ele é o Messias, o Salvador da humanidade. A Bíblia diz que é aquele que tudo fez. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Essa palavra que criou o mundo todo. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela que pertencia ao povo de Deus, ela poderia ter pensado que eu não era ninguém, ou ela poderia ter pensado: uau, o Messias foi enviado nos meus dias. E agora você imagina a cabeça dessa mulher que no momento poderia pensar que estava tudo acabado para ela, que ela era uma pessoa maldita. Agora pensar que depois de 400 anos de silêncio de Deus, ela fala assim: será que Deus me ama tanto assim, que nos meus dias ele enviou o Messias? Sabe, enquanto eu estou aqui, eu estou vivendo nos dias do Messias, nos dias, no ano aceitável do Senhor, no ano da glória de Deus, onde Deus está manifestando o seu poder, onde o seu Filho está nesse mundo. E ao entender isso, toda a sua perspectiva muda. Sabe, a sua vida não é mais a mesma. Sabe, é uma notícia muito diferente, meu irmão. Sabe, muitas vezes a gente pensa que Jesus, ele é só uma opção de escolha. Sabe, é um sim ou não, quero ou não quero. Mas a verdade é que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado para transformar a humanidade, para remir a humanidade. É uma notícia de muito peso. Só que ao ouvir essa notícia, a mulher só não ouviu a notícia. A Bíblia diz que quando ela ouviu, ela decidiu em seu coração encontrar Ele. Então, muitas vezes a gente ouve falar de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Assim como a gente ouve todas as outras notícias. Mas a Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus no meio desse caos, ela tomou uma decisão de ir até Ele. Ela tomou uma decisão de encontrar a Ele. E ela sabia que ao encontrar Jesus, a sua vida seria transformada. Apesar das circunstâncias, ela poderia falar: eu estou vivendo no ano aceitável do Senhor, nos dias da glória de Deus, e eu não posso só ouvir falar sobre Jesus. De verdade, meu irmão, se a gente ouve que tem alguém assim, não faz sentido a gente ficar parado do mesmo jeito, ao invés de nos entregar para encontrar Ele. E a Bíblia diz que a mulher foi até Ele. Então assim, ao ouvir a notícia sobre Jesus, ela toma uma decisão de encontrá-lo. Muitas vezes as pessoas falam assim: mano, mas eu ouço falar sobre Jesus e a minha vida continua do mesmo jeito. Claro, porque você continua do mesmo jeito. Você não toma nenhuma decisão real da sua vida de seguir a Ele. Você não toma uma decisão de se entregar, de conhecer a Ele. Você ouve o que todo mundo fala, mas isso não gera no seu coração uma vontade de: eu já ouvi falar muito, eu preciso ter um encontro com Ele. Além do que as pessoas estão falando, eu preciso conhecer esse Jesus. E se essa notícia é tão boa, eu quero ir atrás dele. A Bíblia diz que ela foi. Para esse evangelho, meu irmão, fazer sentido em nós precisamos conhecer esse Deus. Senão a gente vai virar um monte de gente que vai falar assim: isso não é verdade coisa nenhuma, isso aí não muda a vida de ninguém, isso aí não é só mais uma história. É o que os fariseus falavam. A gente ouve sobre Jesus, mas vai até Ele, vai conhecê-lo. Essa é a grande diferença da nossa mensagem para todas as outras mensagens. Nós falamos sobre alguém. Eu não estou falando para você vir até mim, eu estou falando para você ir até Ele. Vai até Ele. E a Bíblia diz que ela tomou essa decisão. Mas quando ela foi, ela encontrou uma multidão no seu caminho. Agora você imagina uma mulher que por 12 anos ela está doente. E quando ela decide encontrar Jesus, ela ainda encontra uma multidão no seu caminho. E muitas vezes somos nós. A gente ouve, a gente quer, mas quando a gente tenta se aproximar, tem uma galera na nossa frente. A gente vê Jesus lá no meio, mas ainda existe algo que nos separa. E a multidão dessa mulher era muito mais do que um número de pessoas. Talvez a multidão dela era a vergonha de ser encontrada mais uma vez. Nossa, mas se eles me encontrarem aqui de novo, 12 anos, a mulher doente, aquela que não sara nunca, maldita, que Deus não quer nada, que pecadora. Mais do que isso também era o medo, porque se ela fosse encontrada naquela condição ali, ela poderia ser apedrejada. Ou talvez uma culpa, talvez ela falasse assim: eu mereço o que eu estou vivendo, eu pequei,
Eu fiz algo terrível, por isso eu estou doente. E às vezes nós pensamos assim. Eu ouço sobre Jesus, mas eu não mereço, cara. Eu não mereço esse amor. Eu não mereço me chegar até Ele. Olha o que eu fiz. É terrível o que eu cometi. Eu não tenho mudança para a minha vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas que para o mundo fosse salvo por Ele. Então assim, se hoje você está aqui, você se sente culpado, você pode se culpar. O mundo pode te culpar. O diabo pode te condenar. Mas Jesus não veio aqui para te condenar hoje. Ele é a nossa salvação. Nós já nascemos condenados, mas em Cristo existe salvação. Mas talvez a nossa multidão também é sei lá, nosso estilo de vida. Não, mano, eu tenho que passar por isso e deixar o que eu estou vivendo para encontrar Jesus. Ou a nossa multidão é o medo ou a vergonha. O que os meus amigos vão pensar de mim? Mas se Deus pedir muitas coisas de mim, o que eu vou fazer? Eu prefiro olhar aqui na multidão e ver Ele lá no meio. É uma notícia legal, mas encontrar Ele, aquela mulher, meu irmão, mais do que ouvir sobre Jesus, ela deseja ter um encontro com Ele, arriscando a sua própria vida para encontrar. E muito provavelmente, a Bíblia diz que ela foi no meio da galera, tão fraca como ela estava, se arrastando, sendo pisada, chutada. Mas diante dela estava aquele que ela sabia que poderia transformar a sua vida, que não era só mais uma história, e valeria a pena qualquer coisa, mesmo que eu chegasse lá arrebentado até lá, mesmo que eu tivesse que perder tudo no caminho, mesmo que eu fosse encontrado até encontrar Ele, mesmo que eu fosse perseguido para encontrar Jesus, ela sabia que valeria a pena. Mas talvez você pense assim, não, ela foi porque ela estava muito doente, ela precisava ser curada. Por isso, né? E às vezes verdadeiramente as situações nos aproximam de Deus, né? Há muitos males que vêm para bem. Mas a Bíblia diz que quando ela chegou perto de Jesus e tocou as suas vestes, ela sentiu no seu corpo estar curada. É como uma pessoa que vem até Deus e, sei lá, eu preciso, Deus, de uma cura e eu sinto no meu corpo estar curado. Ou eu preciso, Deus, de uma porta aberta e eu sinto no meu corpo que a porta se abriu. Ou eu preciso, Deus, sei lá, de uma resposta e eu sinto no meu corpo que eu recebi a resposta. Ou eu preciso me casar e eu sinto no meu corpo que eu me casei, sei lá. E aí é o suficiente, né? É isso que a mulher queria, é por isso que ela veio até Jesus. Ela queria o que Jesus podia dar. Mas a Bíblia diz que não, que depois que ela tocou Jesus, Jesus perguntou e falou assim, quem me tocou? E a Bíblia diz que mesmo ela sabendo que ela já tinha recebido o que a gente imagina que ela queria, ela se aproximou de Jesus. E eu tenho certeza, meu irmão, que ela fez isso porque ela tinha plena convicção, diante desse Jesus, que não era uma cura que transformaria a sua vida, não era uma porta aberta, não era um casamento, não era uma bênção. Ela sabia que aquilo que traria uma mudança real na sua vida, de novo nascimento, de antes e depois, era aquele que estava diante dela. E ainda com a possibilidade de ser encontrada, envergonhada, ela decide ficar para encontrar Jesus. E ao ficar diante de Jesus, depois disso tudo, ela recebe essas palavras, que são as palavras que é aquilo que nós perdemos de verdade. Jesus olha para ela e fala assim, minha filha. E para alguém que tinha perdido tudo, seu dinheiro, sua saúde, sua reputação, seus amigos provavelmente, seu trabalho e tudo que ela tinha, de repente ela ouviu do Criador dos céus e da terra, minha filha, é aquilo que faz o que Jesus termina dizendo, be made whole, seja completa. Sabe, é mais do que uma cura. É uma transformação, recebendo verdadeiramente a sua identidade, o seu propósito, por que você está aqui. Só que, meu irmão, a gente nunca vai descobrir isso se a gente ficar por trás da multidão, se a gente só ouvir falar, se a gente só receber uma bênção e sair fora. Você só entende, você só conhece, se você permanece, pelo motivo certo, cara, que mais do que qualquer coisa, é Jesus Cristo de Nazaré. E quando você está diante dele, recebe essas palavras, não importa a multidão, não importa os perigos, não importa as notícias, a minha vida é direcionada pela verdadeira palavra, pela verdadeira notícia, por aquilo que não passará. Então verdadeiramente, meu irmão, não me interessa o que o mundo está falando. Eu não vou cancelar as minhas viagens missionárias, eu não vou parar de pregar o evangelho, eu não vou deixar de abraçar as pessoas por amor de Jesus, não me interessa.
Porque existe alguém que dirige, que controla a minha vida. Eu não estou falando para você fazer isso, mas eu já morri. E eu estou vivo em Jesus Cristo. Então, independente do que possa acontecer, eu quero chegar diante da morte e falar assim: ó morte, cadê seu aguilhão? E conhecendo a esse Senhor, nós podemos falar o que Paulo falou. Ele disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem atentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada? Quem, meu irmão? A nossa vida é muito diferente. O mundo, verdadeiramente, vive em um estado de terror, mas conosco é diferente, cara. E nesse momento de tanto terror, as pessoas precisam encontrar uma esperança naqueles que têm esperança. Então pare de propagar notícias terríveis e propague a mensagem da salvação, cara. Deixe essa mensagem tomar a sua vida, e independente da situação, eu sei em quem tenho crido. Amém? Que Deus abençoe.